Bem, é interessante que ele vinha falando e torna a mencionar sobre essa autoridade no meio cristão, quando o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 11, ela inicia-se falando acerca de como devemos se portar na frente, na presença do Senhor. E o texto, a revista fala sobre o comportamento no culto público, onde nós podemos levar para vários lados e colocar em mente o que nós temos visto no dia a dia no meio cristão, mas diretamente com base ao texto de 1 Coríntios capítulo 11, ele vem falando sobre ser a autoridade, o princípio da autoridade, onde o homem dentro da sua casa é o cabeça. Mas também o texto vai falando acerca de que quando a mulher ela não coloca o véu sobre sua cabeça ou raspa a cabeça, ela está desonrando o cabeça, seu marido, como também está desonrando a Deus. Por quê? Porque era uma forma como eles via tudo isso, onde nós vamos chegar na parte cultural. E vai falar acerca de que sobre tudo isso e o significado da autoridade tem, e que os filhos também eles devem respeitar os seus pais. Sabe que é um pecado que é digno de morte? O filho que desonra pai, o filho que desonra mãe. Em qual sentido que o filho ou a filha, ou falando no termo geral, os filhos são dignos de morte esse pecado? Quando ele fere o pai ou a mãe, ou fere os seus pais, ou quando ele os machuca, e não se tem ele ali a forma de chegar para ele e pedir perdão, para ver como é muito sério a questão daqueles que não têm Deus como o Pai Supremo, como o seu Deus Supremo. Por quê? Porque Deus, diferente de nossos pais, os pais, ainda que muitos filhos sejam ruins a certa circunstância, há muitos pais que ele continua abençoando seus filhos, que ele continua orando por ele, mesmo ele estando perdido no mundo, porque ele sabe que de tais práticas o Senhor pode livrar e guardar. Mas a Bíblia também ainda é mais clara ainda quando ela vai falar acerca de honra, quando ela diz que honrai seus pais, honrar pai e mãe. Quando a Bíblia fala acerca disso tudo, que honrar pai e mãe, honrar os seus cabeças, os seus líderes, que é seus pais dentro da sua família, porque quando nós vamos aprender a ser liderados dentro de nossas casas, quando a autoridade vai surgir dentro de nossas casas, e a autoridade surgiu antes de nós vamos ver que na Bíblia a autoridade surgiu antes da formação do mundo. Nós vamos ver que na Bíblia vai falar sobre a autoridade dos pais. Nós vamos ver que a autoridade dentro do nosso lar surgiu antes que nós nascêssemos, e que nós já começamos a ser liderados desde do ventre de nossas mães, e que nossos pais já estavam ali preparando tudo para que nós pudéssemos vir de forma a vir a aprender. Só que algumas coisas ela vai saindo, algumas coisas não vão querer crescer debaixo daquela autoridade. E o mundo fala uma frase muito interessante que aquele que não aprende com os pais, o mundo ensina. Que aqueles que não aprendem debaixo de uma autoridade, o mundo vai ensinar. É como estar na presença de Deus. Nós vamos ver o fato de que o filho pródigo nesta parábola, quando Jesus menciona a parábola do filho pródigo, que vai e pede toda a sua parte da herança. É como se ele tivesse matado seu pai ao pegar a sua herança. Uma mensagem que até os dias de hoje no Oriente Médio, esta mensagem ainda é motivo ainda de escândalos, é motivo de judeus pegar, e se eles estiverem ao luto, rasgar as suas vestes, colocar a boca no pó, jogar a terra sobre suas cabeças e não aceitar uma coisa dessa. Por quê? Porque eles não acreditam numa coisa do tipo. Mas Jesus, quando mencionaste essa parábola, Jesus não falava acerca só do povo judeu. Jesus falou universalmente, como nós sabemos, de fatos e acontecimentos dentro do nosso país, dentro dos Estados Unidos e outros demais países, de filhos que mataram seus próprios pais pela herança. Pegaram a herança forçada, tirando a vida dos seus próprios pais.
sacrificada a ídolos, nós vamos ver que alguns irmãos, eles têm que estar atentos ou vigiar para aquilo que ele vai participar, ter o conhecimento. Quando nós vamos ver que acerca de tudo isso, e que acontecia nos cultos pagãos, e que eles faziam cultos de oferenda, de comida sacrificada a ídolos, eles ali era atento e ensinado por Paulo que eles não viessem criar escândalos no meio da igreja, para que aquilo não acontecesse e viessem fazer com que os seus irmãos, os novos convertidos na fé, viessem sair da presença de Deus. Mas nós vamos mais além, voltando ao capítulo 11, acerca desse comportamento no culto, e que ele está falando e não teria que deixar de ser mencionado sobre a comida a ídolos do capítulo 10, porque é necessário que mencionasse esse texto, que quando ele fala acerca desse comportamento no culto, e que a forma como nós nos comportamos, uma coisa eu falei acerca da roupa, a roupa não nos vai nos salvar, mas é o nosso caráter cristão. Mas se nós pudermos, e a condição financeira estiver associável, estiver dando para vestir-se bem, de forma adequada, a estarmos na casa do Senhor, muito melhor do que nós criarmos escândalo, porque nós sabemos como é que o crente deve estar, então nós vamos da forma adequada. Uma coisa é nós sabermos e tivermos ao nosso alcance de andarmos como cristãos que se portam bem. Só que há muitos fatos, muitos questionamentos acerca de vestes, onde muitas denominações têm as suas exigências e outras que não ligam para isso. Claro, de certa forma, algumas estão corretas, ou todas, se não todas estão corretas. Por quê? Porque quando nós questionamos as vestes, às vezes as vestes não vai importar, mas o que vai importar é o seu caráter cristão, de como você se porta na presença de Deus. Porque nem sempre não vai adiantar colocarmos as vestes sociais, a mulher colocar um vestido longo, o homem colocar ternos e gravatas, está bem vestido, quando a vida está totalmente um corpo todo destruído, um corpo totalmente fora da presença de Deus. E isso não vai adiantar para nós. Por isso é que o sentido maior de tudo isso é o caráter cristão, quando alguém tem o reconhecimento que Deus é o ser supremo, que Ele pode transformar. Indícios. Mateus capítulo 27, quando fala sobre os ladrões na cruz, e acerca do questionamento dos dois, onde um deles começa a questionar a Jesus e querer que ele salve-se a si mesmo, e um deles vai e diz para que ele não venha importunar o mestre, não venha incomodar o mestre. Mas naquele momento, ele tem o reconhecimento de que Jesus, sendo Filho de Deus, o Altíssimo, ele ainda poderia salvar ele. Ele tem o reconhecimento naquele momento de que ele pecou. E nós vemos diante dessas circunstâncias de aí três cruzes, onde essas três cruzes vai simbolizar e vai mostrar três homens diante do mundo, diante de um povo que está vendo todo ser crucificado, onde há o questionamento que aqueles mereceram morrer aos olhos do homem, mas aquele não mereceu morrer. Só que quem somos nós para julgar? Mas pela natureza pecaminosa do homem, nós às vezes julgamos, nós às vezes queremos decidir os passos da pessoa futuro, onde nas três cruzes um morre no pecado, na segunda um morre para o pecado, na terceira um morre pelos pecados da humanidade, que é Cristo. Quando naquele momento um deles olha para Cristo e fala: mestre, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus menciona para ele as seguintes palavras: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque naquele último momento ele reconheceu que estava nu, ele reconheceu que estava sujo, ele reconheceu que não era digno de salvação se ele não tivesse tido arrependimento, se ele não tivesse o reconhecimento de que ele era o Cristo Messias prometido, que estava ali naquela cruz, mas que não deveria morrer pelaquela humanidade. Mas como os dois vivos, Jesus foi tentado em cima do monte. Por 40 dias ele esteve ali em propósito de oração, 40 dias e 40 noites. E ao estar naquele monte de oração, sendo tentado ali pelo diabo, levado no pináculo do templo, sendo mostrado tudo
naquilo ali onde Jesus foi mostrado e levado, ele foi tentado de todas as formas, foi oferecido reinos para ele, foi oferecido para que ele se lançasse, porque estava escrito na palavra: lança-te daqui, porque está escrito está escrito que se lançará daqui, dará ordem aos teus anjos para que te peguem. Só que Jesus jamais caiu naquilo